Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo Freitas, faço parte da equipe da FRJ Nautilus Arpia e sou membro do software. Hoje eu venho dar aula de Python novamente, né? Ontem eu dei aula de Python em relação à parte básica, a estrutura, né, etc. E hoje eu venho dar aula de Python, mas em relação à programação orientada a objetos, correto? E o que seria, né, a programação orientada a objetos? Ela é uma forma de programar, né, pensando em como o mundo real funciona. E, por exemplo, tudo vai virar um objeto com características, né? Ou seja, atributos e comportamentos e comportamentos. Isso ajuda a organizar melhor o código, né? E reutilizar partes e evitar erros. Como eu escrevi aqui na documentação, ela é baseada na noção de criar um modelo de destino em seus programas. A programação orientada a objetos reduz os erros de programação e promove a reutilização do código. Representa entidades no mundo real com atributos, como eu falei, características e métodos, ou seja, ações, né? E isso facilita a manutenção reutilizando a expansão dos programas. E aqui eu botei os objetos indefinidos em Python. é, Perdão. Quais recursos os objetos definidos em Python possuem, né? E o primeiro deles é a identidade, que, por exemplo, né? Todo objeto em Python, na programação, tem uma identidade única, né? Mesmo que dois objetos tenham os mesmos atributos, eles ainda vão ser diferentes na memória. A identidade, por exemplo, é como se fosse um CPF, sabe? De cada objeto, ou seja, né? Único. Também temos aqui o estado, ou seja, o estado de um objeto, né? São os valores dos seus atributos naquele momento. Por exemplo, o nome e a idade de uma pessoa. Esses dados podem mudar durante a execução do programa, do código, né? Como a gente fez na última aula, que foi naquela parte que eu falei, que eu dei um exemplo, né, de verificação de idade, se era menor de idade, maior de idade, ou se tinha exatamente 18 anos. Eu fui modificando a idade, né, então aquilo ali era o estado do objeto. E também temos o comportamento, aqui, né, o comportamento de um objeto são as ações que ele pode realizar, ou seja, os seus métodos. Por exemplo, um carro pode acelerar, frear, um aluno pode estudar, pode perguntar, ou uma pessoa pode se apresentar, pode gritar, sabe? E é isso. É... Prosseguindo na aula, vamos agora, né, para os quatro pilares da programação orientada a objetos. Primeiro, eu vou começar com herança, que é o quê? É o mecanismo que permite que uma classe filha reutilize os atributos e os métodos de uma classe mãe. Ela evita a repetição de código e facilita a organização do código, né? Para não ficar aquela coisa extensa e, enfim. É... Tem um poliformismo, correto? Que permite que os métodos com o mesmo nome eles tenham um comportamento diferente, dependendo da classe que eles implementam, como eu escrevi aqui. Permite que objetos de diferentes classes sejam tratados de forma uniforme, né? Igual. Especialmente quando eles têm métodos com o mesmo nome, mas comportamentos diferentes. Também temos o terceiro pilar, que é encapsulamento, ou seja, é a prática de proteger os dados internos de objeto, permitindo o acesso a eles por meio de métodos. Vou ler aqui que eu escrevi também. Controle do acesso aos dados de um objeto, protegendo informações e permitindo que sejam manipuladas apenas por métodos específicos. E abstração é focar no essencial, escondendo detalhes completos, mostrando apenas o que é necessário para o uso do objeto. E significa, né, escolher os detalhes completos mesmo, internos, e mostrar só o que é essencial pro objeto, o uso do objeto, né? Eu fiz um leve corte na gravação, porque eu simplesmente botei um texto que era da primeira aula sem querer aqui, isso editando o material, né? E consertei aqui agora. Enfim. Agora vamos falar, né, de estrutura de uma classe. E eu vou dar um exemplo básico, que é um construtor. É,
Uma classe, ela define um modelo, né, para criar objetos, como uma forma para criar objetos, né? Cada objeto criado, ela vai cada objeto criado a partir dela terá atributos, como a gente já falou, e métodos, que a gente falou anteriormente, né? E aqui eu dei um exemplo de um construtor, né? O que é um construtor? Ele é um método, né, especial chamado automaticamente toda vez que o novo objeto é criado. É nele que vamos definir os valores iniciais. E aqui, isso aqui é importante. Todo construtor, todo o nome do construtor vai ser essas duas barrinhas, né? Que é um underline init. E duas barrinhas de novo. E aqui temos atributo, que nem eu falei, né? São os dados que vão ser do objeto. Outro atributo. E métodos da classe, que é também o que eu falei, que é como a função vai agir sobre os dados que vão receber. Aqui no VS Code, né? Vamos começar. Eu criei uma pasta em relação à aula 1, só para eu me organizar melhor. Aqui todos os códigos que fizemos na última aula, que nem aquela que eu falei, né? Eu dei o exemplo sobre a idade, sobre o for e sobre o while, que é os laços de repetição, né? Para ficar mais organizado, eu vou criar uma outra pasta. Novamente, eu clico nessa caixinha aqui fora, clico com o botão direito, clico em nova pasta. Eu vou escrever como aula 2 e dentro de aula 2, cliquei aqui, eu vou escrever um novo arquivo. Vou dar um exemplo, vou dar o nome de exemplo 1, lembrando que sempre quando for escrever um arquivo em Python, termino o arquivo escrevendo .py, né? E nele eu vou dar um exemplo sobre o que a gente estava falando sobre atributo, sobre construtor, né, de classe. Eu vou chamar aqui uma classe, sei lá, cachorro. Vamos falar sobre cachorro. Vou dar uma classe, chamar a classe de cachorro. Eu vou botar um def aqui. E como eu falei, sempre é, o construtor da classe ele vai ser, que eu falei, ó, de novo, underline, underline, init. Eu vou, como já está aparecendo ali, eu vou dar um enter que vai direto. Vou apagar esse pass aqui e vamos lá. Dentro desse init, desse def aqui, eu vou pôr aqui, ó, vírgula, nome, vírgula, raça. Vou botar sem um cedilha mesmo. Vou botar aqui self.nome, perdão, self.nome igual a nome. Isso aqui vai ser o atributo, né? Nome do cachorro. E aqui na linha de baixo eu vou botar self.raça igual raça. E novamente, isso aqui é um atributo, raça, que eu vou dar a classe cachorro, correto? Vou criar outro def, vou criar um def latir. Aqui dentro põe self, dois pontos, não se esqueça. Vou botar um print aqui. Lembrando que sempre quando você quiser, né, por um dado no print, você, antes de botar as aspas, você vai botar um F, como aqui, e vou colocar as aspas agora, beleza? Vou botar aqui, ó, self.nome, que eu vou botar aqui o nome do cachorro, correto? Da raça. Aí põe aqui self.raça está latindo, correto? Vou botar um monte de exclamação aqui, e é isso. Esse print aqui ele vai exibir a mensagem com o nome do cachorro e o nome da raça. Vou criar uma função aqui. É, Voltei aqui, que eu tive que espirrar. E voltando. Fiz a
função aqui def latir. Agora eu vou dar os atributos aqui, né? Criar um objeto da classe cachorro. Vou dar o nome desse objeto aqui de Nutella, que é o nome da minha cachorra, igual cachorro, que é a classe, né? E vou definir os objetos. Botar o nome também de Nutella, porque é o nome da minha cachorra novamente. Botar a raça dela. Botar assim aqui pra ficar bonito, né? E eu vou chamar agora o método que eu botei aqui de latir, né? Esse método aqui. Novamente, como posso fazer isso? Eu vou pôr Nutella. Daqui, ó. Perdão. Nutella. Ponto latir. Que é ali o método que eu fiz da classe. E botar o parênteses aqui. Vou salvar com Ctrl S. Vou executar o arquivo. E apareceu aqui, ó. Nutella da raça vira-lata está latindo. Vou revisar o código com vocês. Começa aqui com a classe cachorro. Nessa linha aqui eu vou criar uma classe cachorro. E, novamente, essa parte aqui, o definite, como eu comentei na documentação, é o construtor da classe, né? Vai ser executado ao criar um objeto. Esse self.nome, self.raça vai ser os atributos que eu atribuí ao cachorro, os dados, né? Aqui eu criei um método. O que é o método? É a ação, né? Que nem eu comentei. Vai ser a ação que o objeto vai poder realizar. Esse F aqui, que não falei, toda vez que eu quiser atribuir um dado que o código recebe antes, né? Eu tenho que botar um F aqui e entre chaves botar ele. E aqui eu criei um objeto da classe cachorro. E aqui eu chamei ele. E deu aqui no tela da raça vira-lata está latindo. Agora voltando aqui para a documentação, né? Falamos sobre construtor, atributos e métodos. Agora vamos falar sobre superconstrutor, que é a herança, né? Quando uma classe filha ela herda de uma classe mãe, ela pode querer reaproveitar o construtor da mãe em vez de reescrever tudo. Aqui na documentação temos esse código aqui de exemplo que tem um método apresentar, correto? E podemos ver aqui nesse exemplo aqui de superconstrutor. Temos classe estudante, classe init, etc. E super init. Tu vê que aqui ele vai reutilizar o método da classe mãe. Você vê que aqui não tem nada, né? Que é uma classe normal. Sobre apresentar, né? Desculpa. O apresentar, ele tá aqui, ó, na classe mãe. Falar assim fica muito vago, né? Eu vou voltar pro VS Code e vou dar um exemplo melhor com o código que a gente criou sobre os cachorros. Ok? Vou ir para VS Code. Voltando aqui pro VS Code, dando exemplo, né? Agora do superconstrutor. Eu vou reaproveitar esse código aqui. Vou dar um Enter para dar um espaço aqui. Vou recomeçar o código, correto? E vamos aqui. Eu vou criar a classe mãe, que eu vou chamar de classe animal, dois pontos, def, underline, underline, init. Aqui ao lado do self eu vou botar nome, dois pontos, vou dar um espacinho aqui. Vou por aqui self.nome igual nome. E o que eu tenho que falar, né? Esse self.nome igual nome, ele vai ser um atributo comum a todos da classe animal, correto? Continuando aqui. Agora eu vou criar a classe filha. Classe cachorro. E vem do animal. Dois pontos. Novamente, definite.
Tá vendo que o VS Code já foi automaticamente, né? Mas em vez aqui do eu vou por raça também. E é isso, tá tudo certo. Tá verificando se tá tudo correto. Aqui não tem dois pontos. Aqui eu vou chamar o self.raça igual raça. E vamos lá. Esse superinit aqui, ele vai chamar o construtor da classe animal. Quem seria o construtor? Como a gente falou, né? Vai ser o definite da classe animal. Que aqui vai ser a classe mãe e aqui da classe filho. Ok? Aí, ok. Self.raça. Eu vou criar aqui agora o def latir novamente. Self, dois pontos. Print. E aquela mesma coisa que eu falei. Toda vez que eu for atribuir um dado num print, botar aqui f, é, aspas, né? Botar aqui self, ponto nome da raça, chaves self, ponto raça, está latindo, ok? Vou apagar aqui tudo que eu tenho aqui. Só vou reaproveitar essa parte aqui, beleza? Voltando, esse aqui vai ser para chamar e vamos dar execução aqui. Como está aqui, no tela da raça vira-lata está latindo. Vou pôr outra raça aqui, outra raça não, outro nome de cachorro, que eu também já tive, que também era vira-lata. Vamos executar de novo. Peteca da raça vira-lata está latindo. Então, dá a entender, né? Dá a entender não. O exemplo diz que classe superconstrutora, ela vai ser uma classe mãe, né? Que vai pegar os dados da classe filha. Que, por exemplo, aqui no superinit eu chamei o construtor da classe animal, né? E é sempre importante reparar quando for estudar códigos, quando for escrever códigos, nisso aqui do init, beleza? Agora eu vou voltar para a documentação e é isso. Voltando aqui para a documentação, agora vamos falar sobre estruturas de um programa em programação orientada a objetos, que vai ser a última parte da nossa aula. E antes de dar continuidade, eu peço que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, seja a mais difícil, a mais simples, seja a mais complexa, me chame, por favor. Na última aula eu recomendei, né, a documentação oficial do Python. É muito boa, inclusive. Mas de qualquer forma, pode me contatar, chamar os outros membros, caso seja quem tiver disponível, enfim. Dando continuidade aqui, né? Pra gente escrever o programa em Python, né, é comum a gente organizar o código dentro de uma função chamada main. Seria aqui, ó. Isso aqui que eu quero pronunciar, main. E usar um bloco que nem está aqui, if name igual a main. E chamar de novo esse main aqui. Esse padrão ele vai evitar que certos trechos, né, parte do código sejam executados automaticamente quando o arquivo for importado por outro script. E essa parte aqui eu acho melhor eu explicar com código, né? Eu vou novamente usar aquele exemplo que a gente fez do cachorro, que agora eu acho que a gente já está mais introduzido às ideias da classe filha, classe mãe, dos atributos, dos métodos. E eu vou continuar. Tem esse exemplo aqui, beleza? Mas como eu estou na parte prática ali no VS Code falando dos cachorros, eu vou usar aquilo ali, beleza? Vou voltar para o VS Code agora. E é isso. Voltando aqui, né, pro nosso exemplo. Agora eu vou falar sobre a parte da estrutura, né, que eu estava falando sobre o main, o if name igual a main. Enfim, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui tudo. Eu não vou usar a parte do subconstrutor, eu só vou usar o exemplo básico do construtor mesmo, tá bom? E vamos lá. Primeiro eu vou criar a classe cachorro, novamente. Dois pontos. Def, como vocês já sabem, é um init para criar
construtor. Novamente eu vou apagar o PES ali. Vírgula nome, vírgula raça. Vou fechar aqui por parênteses. Vou botar aqui, ó. Self.nome igual a nome. Self raça igual a raça. Def latir, em parênteses o self. Vou dar um print aqui, né? Novamente, é mesmo aquela coisa dos dados, do F antes. Aspas. Self.nome da raça. Self.raça. Está latindo. Ok? Beleza. Nós temos essa primeira parte. Agora, eu vou fazer a função principal, vou usar o main. Vou botar entre parênteses aqui, dois pontos. E aqui vai ser a função principal, correto? Eu vou por aqui novamente, Nutella igual a cachorro. Vira lata, ok? E eu estou instanciando, né, o objeto Nutella. E agora eu vou chamar aquele método que eu tinha criado antes, que vai ser o método latir. Vou por aqui Nutella.latir, parênteses. E agora, como eu dei o exemplo lá na documentação, if name igual a main. Beleza? Não esqueça nunca dos dois pontos. E aqui eu vou chamar de novo main. Vou até apagar aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, encerra terminal, só para dar uma. Na verdade, dou Ctrl L aqui dentro, ele vai limpar o terminal. E vou executar aqui. Eu salvei? Salvei sim. Tá vendo? Aqui, ó. Nutella da raça vira-lata está latindo. E é isso. Eu vou agora só voltar para a documentação para finalizar a aula. E é isso. Obrigadão. Pessoal, então voltando aqui para finalizar a aula de Python em relação à programação orientada a objetos, eu espero que vocês estejam contentes, felizes com a aula, né, no caso, tenham aprendido bastante. Caso já soubessem Python, espero que tenham agregado no conhecimento de vocês. Boa sorte no prosseguimento do processo seletivo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre qualquer coisa, pode me chamar. Meu número está lá no grupo do processo seletivo. Novamente, me chamo Gustavo Freitas. E qualquer dúvida em relação à aula, sobre Python, sobre documentação, enfim, pode me chamar. É isso. Obrigadão aí, boa noite, bom dia, boa tarde, valeu.